Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo? Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui, em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva no vídeo, no canal. Durante o vídeo curte, comenta e depois compartilha. Amém? Que bom, da mesma maneira que você recebeu, ou o YouTube lhe indicou, ou alguém compartilhou, ou você já é inscrito, faça as atitudes, compartilha para que o YouTube leve mais adiante também. Amém? Vamos lá? Hoje estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante, um milagre muito conhecido de Jesus. Vamos meditar nele. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam sair aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Então, se formos contabilizar aqui as mulheres e crianças, vai dar em torno aí de 11 a 12 mil pessoas, mais ou menos. De 10 a 12 mil pessoas, vamos colocar assim. E quando eu leio esse texto aqui no Evangelho de Mateus, nós ainda falaremos dele no Evangelho de Lucas e no de João também. E lendo aqui no Evangelho de Mateus, eu fico lembrando da passagem em Efésios que Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou que precisamos. Aqui havia uma multidão e eles ali já... Aqui o texto diz que Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, se for parar para analisar, eles já tinham recebido seu milagre, já tinham vivenciado ali curas maravilhosas ali, né? Ao ver Jesus curando todos os seus doentes, estariam realmente satisfeitos. Eu estaria satisfeito, estaria saindo com a minha fé lá em cima, maravilhado com tudo que Jesus está fazendo. Mas Jesus falou: não mande-os embora, para que possam comer, deixe-os aqui e alimente-os vocês. Ou seja, ele devolveu a responsabilidade ali para os seus 12, e aí eles vêm e falam: só temos 5 pães e 2 peixinhos, que para Jesus tudo é suficiente. E eu lembro também da passagem do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele não me faltará. E aqui ele, além de ter o cuidado e cuidar de todos os seus doentes ali, de curá-los, ainda alimenta toda a multidão. Em Mateus 6, se não me engano, ali no dito Sermão do Monte, ele diz, né, porque nós nos preocupamos com o que vamos comer, com o que nós vamos vestir. Ele nos dá o pão, ele é o verdadeiro pão, né? E aqui ele alimenta a multidão, multiplicando, lhe deu graças e fez infinitamente mais do que eles pediram e precisavam, porque ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios. Quando estivermos em João, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vai demorar um pouquinho aí, mas é fantástico também. E então nós muitas vezes limitamos a Jesus, falamos: não, poxa, ele já curou o dia todo ali, né?
Por que que ele vai alimentar, vai multiplicar o pão? E aí ele vem e faz infinitamente mais, alimenta toda essa multidão, mais de 10.000 pessoas no total, e ainda sobram 12 cestos cheios. E para você ficar pensando, por que sobrar 12 cestos cheios? Se vinha de um momento ali de escassez, apenas 5 pães e 2 peixes, trazidos por um menino, e aí o Senhor multiplica, 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 alimenta toda a multidão da maneira de que ficaram satisfeitos, conforme diz o texto ali no versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. E aí os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Será que Jesus não sabia fazer a conta? Será que aquele que multiplica, que cura os doentes, que faz todos os milagres, não saberia a hora de parar para que não sobrasse? E o que eu tenho hoje nessa reflexão é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que nós precisamos. Muitas vezes nós vamos precisar de algo, nós vamos desejar algo, nós vamos pedir algo para Ele, e Ele vai fazer infinitamente mais e vai nos surpreender muito mais do que nós possamos imaginar. E Ele é nosso Deus, Ele é um bom Pai. Nosso Deus é um bom Pai. Abba Pai, nosso Paizinho, aquele que, como eu disse essa semana, muitas vezes vai nos mimar e nós nem vamos perceber, nós vamos muitas vezes esquecer de dar as graças a Ele. Ele nos faz pequenos mimos, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que nós precisamos. Nós só precisamos glorificar a Ele, ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, reconhecer que Ele é Deus, o único Deus vivo, que veio para nos salvar, nos justificar e voltará. Então nós temos um Deus que é um bom Pai, é um bom Deus, e nós não merecemos, e mesmo assim Ele nos mima e Ele nos faz muito mais, e Ele nos surpreende a todo momento. Se nós permitirmos, Ele sempre nos surpreenderá, nós sempre estaremos surpresos, assim como os próprios discípulos ali que, poxa, eles estavam todos vendo ali, não só os discípulos, mas a multidão estava vendo Ele curar, mas principalmente os discípulos que já caminhavam com Ele há um tempo, vendo Ele curar, vendo tudo que Ele fazia. E será que Ele não podia multiplicar a comida também? Quantas vezes nós estamos como esses discípulos, né? Como os discípulos ali, estamos limitando o poder de nosso Deus. E às vezes nós falamos, Senhor, se Tu podes, Ele pode tudo. Ele nos entrega uma palavra, nos entrega algo e nós ficamos, mas como que vai acontecer? Nós não temos que crer, aliás, nós não temos que ficar imaginando como Ele vai fazer, como Ele pode, como vai ser o processo. O que nós temos que fazer é se assentar a grama ali, a grama no deserto, né? Este lugar é um deserto e de repente tem grama para eles se assentarem, né? E ver o Senhor multiplicar. Nós não precisamos querer entender como Deus vai fazer, não temos que perguntar como vai ser, nós temos que crer, sentar a grama e vê-lo multiplicar e alimentar a multidão, alimentar aquilo, cumprir aquilo que Ele falou que Ele faria. Amém. Que nesse final de semana nossa fé seja ainda mais aumentada. Amanhã é um dia muito especial aqui para nossa casa, para nossa família. A nossa filha mais nova será batizada, será um tempo muito lindo, um dia muito marcante em nossas vidas, e mais uma vez a palavra do Senhor se cumprindo. Amém?
Então, que Deus te abençoe, um final de semana de muita fé, de que nós possamos crer que o Senhor, aquele que diz que vai fazer, Ele é fiel e vai cumprir, e Ele é poderoso para fazer tudo aquilo quanto precisar e infinitamente mais do que precisamos, porque tudo que Ele pode fazer em nossa vida ainda pode sobrar 12 cestos cheios e ficaremos satisfeitos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.